Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Manaus! Oi pessoal, eu sou Tami Cavalcante, do canal Tami Cavalcante, e hoje é aniversário da minha cidade natal, minha amada Manaus. Então, para comemorar esta data, eu resolvi fazer uma tag bem famosa no mundo dos youtubers e influencers, que é os 50 fatos sobre mim. Só que eu vou fazer uma versão um pouquinho menos egocêntrica, digamos assim, dessa tag, que vai ser 50 fatos sobre a cidade de Manaus. Foi muito legal fazer o roteiro desse vídeo, fazer toda a pesquisa, eu pude relembrar de algumas coisas e descobrir também alguns fatos novos que eu ainda não conhecia sobre a minha cidade. E eu espero que todos os manauaras que estejam aí assistindo gostem. Então vamos lá, vamos começar? Paris dos trópicos, Porto de Lenha, mãe dos deuses, metrópole da Amazônia. Todas essas são formas carinhosas de se referir à cidade de Manaus. Em 1669, foi construído o Forte São José da Barra pelos portugueses com o objetivo de proteger a área de confluência dos rios Negro e Solimões. Esse forte era localizado numa posição estratégica e era habitado por militares. No entorno desse forte surgiram as primeiras aldeias e povoamentos, que eram chamadas de Lugar da Barra, que originaram a cidade de Manaus. Esse povoamento foi elevado à categoria de vila em 1882 com o nome Manaós, que significa Mãe dos Deuses. E esse nome Manaós, ele foi uma homenagem à nação indígena dos Manaós, que habitava a região de onde hoje em dia é Manaus, juntamente com os Barés e os Tarumãs. E vem da tribo dos Manaós o primeiro grande herói, ou a primeira grande personalidade, grande figura da história do Amazonas, que é o índio guerreiro Ajuricaba. Ajuricaba, ele era um tuxaua da tribo dos Manaós e, da mesma forma como toda a sua tribo não era favorável a servir de mão de obra escrava para os portugueses, Ajuricaba mais ainda, e ele liderou uma rebelião contra a coroa portuguesa. Essa luta durou por volta de 5 anos e ela só acabou com a prisão da Ajuricaba. E ainda falando sobre rebeliões ou revoluções que aconteceram aqui na região, no século XIX ocorreu a Revolta dos Cabanos ou a cabanagem. Eu vou ler aqui rapidinho uma citação do historiador Caio Prado Júnior sobre a cabanagem. O mais notável movimento popular do Brasil, o único em que as camadas pobres da população conseguiram ocupar o poder de toda uma província com certa estabilidade. O exército cabano ele era formado por escravos, negros, indígenas e mestiços, que compunham a camada mais pobre da população. Daí vem o nome do movimento, porque essas pessoas habitavam em cabanas de barro. Por isso ficou conhecido como a cabanagem. O movimento foi duramente combatido pelas tropas da regência, e estima-se que de 40% a 50% dos habitantes da região norte foram mortos nesse período. Acredita-se também que durante esse período nações indígenas inteiras foram praticamente desaparecidas, como é o caso dos Muras e dos Maué. Acabou que por conta das grandes lideranças da cabanagem serem da região do Grão-Pará e o Amazonas não ter se envolvido tanto, o Amazonas foi como se ele tivesse entrado na cabanagem do ponto de vista de refém, o Amazonas foi elevado à categoria de província como uma recompensa pelo governo regencial por não ter apoiado a cabanagem diretamente. E Manaus se tornou uma cidade no dia 24 de outubro de 1848. E na época de sua fundação, Manaus foi chamada de Cidade da Barra do Rio Negro. Em 1857, ela passou a ser chamada Manaós, escrito com um O no final. E o nome atual da cidade, Manaus com U no final, ele só foi grafado pela primeira vez pelo escritor Bertino Campos no ano de 1908. Manaus é a capital do estado do Amazonas, o maior em território geográfico de todo o Brasil. Manaus viveu uma fase de grande efervescência cultural, econômica, tecnológica, política, que aconteceu na região norte do Brasil, que foi chamada de Belle Époque. Esse período ocorreu entre os anos de 1889 e 1931, no período do final do Império e início da República Brasileira. E o grande motor que fez com que a Belle Époque ocorresse aqui na região norte também era a cultura do látex e a produção da borracha. São dessa época alguns dos monumentos mais emblemáticos da cidade de Manaus, como o Teatro Amazonas, o Palácio Rio Negro, o Palacete Provincial, o Mercado Adolfo Lisboa. Porém, esse período enorme de desenvolvimento cultural e de grandiosidade econômica que a metrópole viveu, ele foi encerrado com o primeiro caso famoso e conhecido de biopirataria, que foi o caso do inglês que levou sementes de seringa de volta para a Inglaterra. A Inglaterra comprou algumas ilhas na Malásia, começou a plantar
e o resto é história. Sabemos que foi praticamente de uma hora para outra que a busca pela borracha da Amazônia cessou e a cidade acabou entrando num período de recessão, de grande recessão econômica, logo após desse grande apogeu que tinha vivido. E agora um dado muito interessante, que é qual é a forma certa de falar o gentílico de Manaus? Quem nasce na cidade de Manaus? A lógica é você pensar, ainda mais quem não é daqui, em manauense, pensando em referência como fluminense, paranaense, e é a forma oficialmente correta. Porém, a forma manauara, ela não está errada, porque o ara, ele vem do tupi e essa terminação significa origem. Então acaba que é uma escolha, ambos estão certos, eu particularmente prefiro ser chamada de manauara. Manaus é uma das cidades brasileiras mais conhecidas no exterior. Não à toa, ela é o 10º destino turístico mais procurado por estrangeiros aqui no Brasil. O aeroporto de Manaus Eduardo Gomes, ele recebe esse nome em homenagem a um militar carioca, patrono, que foi patrono da aviação. Ele é o aeroporto mais movimentado da região norte e o 5º do país. Manaus foi uma das 12 cidades sedes da Copa do Mundo de 2014 e uma das 5 subsedes da Olimpíada de 2016. Eu tive o grande prazer de estar na Arena da Amazônia e assistir jogos dos dois eventos. Manaus é sede de 11 times de futebol, entre eles o Nacional, o Rio Negro, o Libemorro, o Clipper e o meu time manauara de coração, o São Raimundo. Ainda no quesito esportes, a primeira medalha para o Amazonas em um Pan-Americano veio através do nadador manauara Eduardo Piscinini. Ele ganhou a medalha de bronze na modalidade nado borboleta no Pan-Americano de 1991. Ele ainda ganhou mais 2 medalhas no Pan-Americano seguinte, de 1995, e além de ter conseguido se classificar para a Olimpíada de 1992. A área da cidade de Manaus é de 11.401 km². Manaus é a 6ª cidade mais rica do Brasil, e a população da cidade de Manaus, ela ultrapassa os 2,1 milhões de habitantes. Ela é a 7ª cidade mais populosa do país. Manaus compõe também, com algumas cidades ao seu entorno, a região metropolitana de Manaus ou a Grande Manaus. E nesta região metropolitana vivem 2,6 milhões de pessoas. Ela é a maior região metropolitana da região norte. Uma das atrações naturais mais famosas da cidade de Manaus é o Encontro das Águas, onde as águas do Rio Negro escuro e do Rio Solimões barrento cruzam lado a lado durante alguns quilômetros sem se misturar. Isso acontece por diversos fatores. Um rio tem mais velocidade que o outro, a temperatura de um rio é diferente do outro e a densidade da água é diferente da outra também. Apenas 5% dos peixes que são consumidos aqui em Manaus são provenientes do Rio Negro. Isso acontece porque a água é muito ácida e baixa em nutrientes e faz com que a população de peixes dela seja pobre e praticamente irrisória. Manaus foi considerada pela América Economia a publicação mais importante de assuntos econômicos da América Latina, uma das 50 melhores cidades para desenvolver negócio. A Zona Franca de Manaus abriga 430 empresas. A grande maioria delas produz produtos eletrônicos. A Zona Franca foi fundada no ano de 1967 e, graças a ela, Manaus arrecada cerca de 60% dos impostos da região norte. Já se apresentaram no Teatro Amazonas grandes nomes das artes, como o tenor José Carreiras, a atriz Bibi Ferreira e o bailarino Mikhail Baryshnikov, além de grandes artistas que não fazem parte da arte erudita, como, por exemplo, Roger Waters, o baixista do Pink Floyd, a dupla White Stripes e até mesmo a girl band Spice Girls, o show que elas fizeram aqui em Manaus, muita gente não sabe o que aconteceu porque ele não era um show aberto ao público. Foi uma grande campanha publicitária da Virgin Records que trouxe 52 fãs com seus acompanhantes de um concurso cultural que foi feito ao redor do mundo inteiro. Então você ganhava esse concurso, você podia ser de qualquer lugar do mundo, você vinha pra cá, assistia um show da Spice Girls no Teatro Amazonas. Olha que incrível. Isso foi em 1997. Muitos brasileiros não sabem, mas aqui em Manaus você pode encontrar belas praias. Praias de água doce, é claro. Algumas delas são a Praia do Tupé, a Praia Dourada, a Praia da Lua, sem contar algumas outras praias nas cidades próximas da região metropolitana. A Amazonas Philharmonic, a orquestra do estado, ela foi criada em 1997. Ela é a orquestra oficial do Festival Amazonas de Ópera. Manaus é berço do compositor e maestro Cláudio Santoro, um dos principais propagadores da música clássica em todo o Brasil. Ele foi professor fundador do Departamento de Música da UNB, além de ter recebido a homenagem póstuma de ter seu nome batizando o Teatro Nacional de Brasília. Sem contar vários outros teatros que o homenageiam ao redor do Brasil, como, por exemplo, um teatro que fica dentro de um parque em Campos do Jordão, que eu já tive a oportunidade de conhecer, inclusive. Somente a bacia do Rio Negro, que é um dos afluentes do Rio Amazonas, possui
Manaus possui mais água potável do que toda a Europa junta. Na zona leste de Manaus, você encontra a reserva Adolfo Duque, que com seus 10.000 hectares é considerado o maior fragmento de floresta dentro de zona urbana do Brasil. No dia 24 de maio de 1884, no local que hoje em dia nós aqui de Manaus conhecemos como a Praça da Polícia, Teodoreto Souto, o então presidente de província, assinou a libertação dos escravos, 4 anos antes da Lei Áurea ser assinada pela Princesa Isabel. A Universidade Federal do Amazonas é considerada a primeira universidade brasileira. A sua origem vem da Escola Universitária Livre Manaus, que foi fundada em janeiro de 1909. O campus da universidade situa-se em Manaus e ele é considerado o maior fragmento de floresta dedicado a uma universidade no Brasil e o terceiro maior do mundo. A culinária manauara ela tem muitas similaridades com a culinária de toda a região norte, mas existem alguns tipos de peixes que você encontra aqui e que são muitíssimo apreciados. Peixes de água doce são fantásticos, que você não conhece, se você não mora numa região que tem acesso a rios e não consome peixe de água doce, por favor, quando vier a Manaus ou em alguma cidade da região norte, experimente. Vou dar algumas sugestões aqui. Tambaqui, pacu, sardinha, matrinchã, tucunaré, pirarucu e o nosso famoso jaraqui, que dizem que quem come não quer mais sair daqui. E ainda falando de comida, a verdadeira paixão municipal é o nosso x de caboquinho, que é composto de pão francês, queijo coalho, banana pacovan madura frita e o nosso querido, amado e venerado tucumã. O clima da cidade de Manaus é considerado tropical úmido de monções. Como a cidade está próxima da linha do Equador, o clima quente é praticamente uma constante aqui. E ele é alternado por um grande e altíssimo índice de precipitações. A fauna da Amazônia e de Manaus é composta por uma grande diversidade de répteis, anfíbios, mamíferos, insetos, aves. E sempre que nós pensamos em animais da região, vem à nossa mente a onça-pintada, o boto, o peixe-boi. Mas aqui eu queria destacar um animalzinho pequenininho que pesa até 450 gramas, que é o símbolo da nossa cidade, porque ele realmente habita a região de Manaus e que infelizmente está correndo risco, que é o sauim de coleira ou sauim de Manaus. Apesar da população manauara não ter um sotaque muito característico, além da nossa chiadeira, como Manaus, R$10, 232, nós temos algumas expressões que nos são típicas, como por exemplo, brocado, que significa estar com muita fome, até o tucupi, que significa estar cheio, muito cheio, chibata, que significa uma coisa legal, de bubuia, que significa estar de boa, sem fazer nada. Fica aqui de bubuia. Tipo num domingo assim. E é claro, o que pra mim é a expressão mais enigmática do norte, quiçá da língua portuguesa, que é o nosso vou mesmo, que você nunca entende se tá sendo uma negação cheia de deboche ou uma afirmação bem enfática. Eu mesma não tenho certeza do que significa. E para encerrar essa lista, ontem, no dia 23 de outubro, inaugurou no Paço da Liberdade o Museu da Cidade. Com uma estrutura moderna e interativa, ele pretende explicar a fundação da cidade de Manaus através dos fluxos migratórios. Ele vai ter uma exposição permanente que se chamará Manaus, História, Gente e Cultura. Então é isso, 50 fatos da cidade de Manaus. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido a todos para interagir um pouquinho aqui comigo, deixar seus comentários aí embaixo, falar o que você achou, o que você não sabia, complementar as informações que eu dei, porque acabou que precisou ser muito rápida, falar de algum assunto que você achou que faltou, algum fato curioso de Manaus que você achou que ia estar nessa lista e por um vacilo meu não entrou. E também, de repente, qual assunto você gostaria de ver um vídeo completo, um vídeo mais longo, dando mais detalhes, tá bom? Deixe seu joinha, por favor, compartilhe com seus amigos manauaras, seus amigos que querem vir para Manaus. Inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, vou deixar tudo no box de informação aqui embaixo. E é isso, eu sou Tami, tô aqui tentando construir esse canal devagarinho, do meu jeitinho, do nosso jeitinho amazônica, com a nossa identidade, levando a nossa voz, as nossas informações pro mundo todo. E acho que é isso, pessoal. Eu gostei de fazer esse vídeo. Quem sabe 50 fatos se torna um quadro aqui, né? Deixem sugestões de outras cidades, de outros locais que vocês gostariam de ver um vídeo parecido com esse, tá bom? Muito obrigado. Beijo. Parabéns, Manaus!